Senta aí que hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito importante dentro da psicologia. Oi gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina, sou psicóloga e criadora de conteúdo aqui no YouTube e lá no Instagram. E se você tem interesse em saber mais sobre a faculdade de psicologia, o universo da psicologia, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu lançar um vídeo novo, porque aqui no canal eu registrei toda a minha jornada na faculdade de psicologia de 2016 a 2020. Cada semestre da faculdade eu registrei aqui com vocês e agora continuo trazendo temas da psicologia pra gente conversar. E o tema do vídeo de hoje é respondendo uma dúvida de vocês sobre o trabalho do psicólogo, sobre a psicologia. Inclusive, se vocês tiverem outras dúvidas como essa que eu vou responder hoje, já deixa aqui nos comentários desse vídeo, porque eu quero trazer mais vídeos respondendo vocês e conversando sobre esses assuntos que vocês trouxerem aqui pro canal. Quem deixou essa dúvida foi a Daiane Barreto, vou deixar o print aqui do comentário dela para vocês, e ela disse o seguinte: uma das dúvidas que eu tenho é como lidar com as emoções e problemas dos pacientes sem se afetar. Isso é trabalhado na faculdade? Como ficam as emoções do psicólogo durante e depois dos atendimentos? Eu achei essa dúvida muito importante, porque é um tema que a gente não costuma abordar muito. Não sei se vocês aprenderam isso na faculdade de vocês, mas as informações que eu tive sobre isso vieram de alguns professores, assim, mas não foi uma matéria da faculdade, né? Como trabalhar sem se afetar. Então não é algo muito falado e estou aqui para falar sobre isso com você. Então pega sua cadeira, senta aí comigo pra gente conversar sobre esse assunto. Então vamos por partes aqui nessa pergunta. Como lidar com as emoções e problemas dos pacientes sem se afetar? Vamos começar por aí? Isso é uma coisa que a gente pensa, né? De que o psicólogo vai estar ali ouvindo os problemas das pessoas, os desabafos das pessoas, sem se afetar, sem se envolver. E aí, gente, quero que a gente pense um pouquinho sobre isso, tá? Porque humanamente é impossível a gente não ser tocado pelo discurso do outro. É possível sim que você ouça um relato de um paciente em terapia e você se emocione e você tenha empatia e você fique feliz até com uma conquista também do seu cliente, do seu paciente. A gente tem emoções, o psicólogo não está ileso às emoções, então a gente sente muita coisa assim durante os atendimentos. Mas qual que é a diferença? A diferença é que o psicólogo precisa estar emocionalmente bem, digamos assim, para não pegar aquilo para ele. Eu espero que isso fique claro para vocês, vou tentar explicar da melhor forma possível. Mas o pensamento é o seguinte: se o meu paciente trouxer um assunto que eu também tenho dificuldade na minha vida pessoal, ou que eu não consegui trabalhar na minha vida e que isso é uma questão para mim, talvez isso faça eu me afetar muito com a história do meu paciente. E isso pode ser bem perigoso na psicologia, gente, porque quando a gente se afeta muito pela história do nosso paciente, a gente pode até interferir ou dar pitaco na vida da pessoa, o que não faz parte do trabalho do psicólogo. Vou tentar trazer aqui algum exemplo para mostrar para vocês como que é isso na prática. Vamos supor que você perdeu a sua mãe recentemente, então você está vivenciando um luto, certo? Porque o psicólogo também tem emoções, então o psicólogo também passa por coisas na vida, o que é normal. Então vamos supor que você perdeu a sua mãe recentemente ou um parente bem próximo da sua família. E aí vamos supor que o que acontece com o seu paciente, ele também perde alguém, né? Às vezes a mãe também, como a sua mãe que faleceu. Se o falecimento da sua mãe é algo que ainda está muito recente, que ainda te toca, que ainda te atravessa e que você não está conseguindo lidar com isso, pode ser, vou dizer pode ser, porque nem sempre isso pode acontecer, mas pode ser que quando você ouviu seu paciente falando sobre a mãe dele, a perda dele, você se toque por isso, porque é uma dor que você passou e que você está passando, inclusive. Então pode ser que você se sinta atravessado por essa dor que não é sua, porque te lembra uma dor que é sua. E aí, como é que a gente faz então para que esse cenário não prejudique o seu atendimento, né? Porque eu posso me lembrar, né? Poxa, nossa, minha mãe também faleceu. Eu posso ter essa recordação, mas isso não interferir no meu trabalho. Ou eu também posso deixar essas emoções falarem mais alto e sentar junto com o meu paciente e chorar junto com ele, né? Meu Deus, eu também perdi a minha mãe, vamos unir aqui as forças. Esse é um exemplo de uma coisa que pode interferir. O que seria aqui o ideal nessa situação, né? O psicólogo está identificando que o luto da mãe dele não está bem elaborado, vai para terapia. Ele precisa lidar com isso para que ele não seja atravessado por isso na terapia. Ou seja, o psicólogo também tem problemas, isso é normal, é natural que o nosso paciente passe por coisas que você já passou. Ela pode fazer terapia individual justamente para dar conta de falar sobre isso na terapia dela e ali ela estar presente
pro paciente. Mas não só isso, gente. O psicólogo também pode encaminhar os casos que ele não dá conta de atender. Eu lembro que na faculdade, quando a gente estava aprendendo sobre fenomenologia, né? Esse era um conceito que eu peguei assim da fenomenologia, que era da suspensão. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Mas o que quer dizer? Quer dizer que durante a sessão eu tenho que suspender as minhas crenças, as minhas questões, os meus problemas, para que isso que é meu não passe para o meu paciente. E o psicólogo só consegue fazer esse movimento de suspensão quando ele dá conta disso, né? Então, quando ele trabalha as suas questões em terapia, quando ele já conseguiu lidar com aquilo de alguma forma. E até recebo perguntas de vocês assim: eu tenho depressão, vou poder ser um psicólogo, né? Vou poder atender pessoas que também tenham depressão? Depende do quanto você já trabalhou isso em você. Se você já tiver trabalhado em terapia as questões da sua depressão, ou da sua ansiedade, ou da síndrome do pânico, entende? Já souber lidar com isso, você consegue suspender isso na hora do atendimento e estar presente ali para o seu paciente. Agora, se isso não foi trabalhado e ainda é uma questão que te atravessa mesmo no seu trabalho, aí sim, você pode fazer terapia para lidar com isso. Então, todo mundo tem problema, todo mundo tem questões, né? Depende do quanto você já lidou com aquilo, do quanto você já trabalhou naquilo. Então, vou ler aqui de novo a pergunta: como lidar com as emoções e problemas dos pacientes sem se afetar? A gente se afeta, né? Nós somos humanos. E eu acho muito bonito quando o psicólogo é tocado também pela história do paciente, né? Eu não vou chorar com a minha paciente, mas ser tocado. Diversos momentos já vi as minhas pacientes mais vulneráveis, né? De pessoas chorando na terapia por diversos motivos. E eu também sou tocada. Ou seja, cria-se ali um momento mais de silêncio. Eu não vou ficar falando, não, vamos pra cima, né? Não. Se a minha cliente tá triste, isso também passa, né? Pela terapia. Então eu também estou ali vivenciando aquela emoção junto com a pessoa, mas não sou afetada. Ou seja, aquela tristeza não vem pra mim. Eu só compartilho com ela daquele momento, prestando acolhimento, prestando validação, né? Estando ali pra ela naquela situação. Mas é impossível não se afetar, assim, no sentido de não ter compaixão, empatia, ou se alegrar com as conquistas, ou sentir tristeza, né, pesar pelas histórias que a gente ouve, tá? Isso passa por nós, somos humanos, gente, não somos robôs. A gente se afeta, mas tem um limite ali para que a gente não leve isso pra gente. Ou seja, depois que acabam meus atendimentos e eu vou pra casa, eu preciso desligar o modo psicóloga e focar em mim, nas minhas questões. Eu não posso levar os problemas das minhas pacientes, por exemplo, para dentro do meu casamento, para dentro da minha casa. E essa separação pode ser mais fácil para alguns, difícil para outras pessoas. Se for difícil para você, vai para terapia novamente lidar com isso. Para mim é como se eu desligasse uma chavinha assim da Sabrina psicóloga. Então, da Sabrina psicóloga eu desligo, agora liga eu, né? Então, liga eu com as minhas questões, com os meus problemas. É hora de pensar em mim. E a outra parte da pergunta é: isso é trabalhado na faculdade? Então, não tive uma matéria sobre isso, mas tive professores que comentaram sobre isso. E aí a última parte: como ficam as emoções do psicólogo durante e depois dos atendimentos? Isso aqui vai de cada pessoa, tá? O que eu indico? Que você tenha algum ritual que você faça antes dos atendimentos, para que você se prepare emocionalmente para atender. Então você pode colocar ali um minutinho de respiração para que você se concentre, foque ali. Então agora eu desligo, suspendo as minhas crenças e estou disponível para o meu paciente. Você pode ter um ritual que te ajude nesse sentido, de ligar o seu modo psicóloga. O meu, por exemplo, é colocar música, gente. Eu atendo ouvindo música. Eu gosto muito de lo-fi, né? O lo-fi é um ritmozinho, como a trilha sonora aqui do canal, que tem uma batidinha, então me deixa mais concentrada, produtiva. Então é o meu ritual pré-atendimento e durante o atendimento, para que eu me mantenha ali no ambiente. E você pode criar o seu também para ter esse momento de: agora eu não vou mais lidar com as minhas questões, preciso estar aqui para ouvir o meu paciente. E você também pode ter rituais pós-atendimento para desligar essa chavinha, né? Então agora eu desligo o modo psicóloga e ligo a Sabrina, ligo a fulana. Tem atendimentos que eu encerro, né? Eu faço terapia online, então eu encerro a terapia e fico uns minutinhos ali refletindo. Eu preciso de um tempo, às vezes, para processar, pensar sobre isso. Então, às vezes eu preciso de uns minutinhos para me desligar daquele caso e aí eu consigo novamente seguir com a minha rotina. Tudo isso você vai sentindo, e sempre que você sentir que não tá dando conta sozinho, busque ajuda. Você pode fazer supervisão de casos para conseguir ter mais ferramentas, estratégias para lidar com aquele caso, e você pode fazer terapia para você lidar com as suas questões naquele momento seu, né? Não levar as suas questões para um atendimento com o paciente, por exemplo, para que você não leve as suas questões também para a terapia do seu paciente, né? Ali é o momento do seu paciente. Eu espero ter conseguido explicar um pouquinho para vocês
vídeo como é que eu vejo essa questão, tá? Claro que sempre ficam coisas de fora, porque no vídeo não dá conta também de eu falar tudo sobre o tema que eu gostaria. Então conto com a ajuda de vocês, inclusive, que já lidaram com esse cenário, para que vocês comentem aqui embaixo como é isso pra vocês. Quem atende, quem já faz estágio, quem já é psicólogo, comenta aqui embaixo como é que vocês lidam com isso, com as emoções do paciente. Coloquem aqui as estratégias que vocês usam, se vocês têm algum ritual para ligar o modo psicólogo e depois para desligar o modo psicólogo, pra gente colaborar com os colegas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, é muito importante pra mim. Se inscreve no canal, porque o YouTube me mostra que muitas pessoas assistem os vídeos, mas não são inscritas. Ativa o sininho, porque temos vídeos novos toda semana, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!